A tatuagem é muito, mas muito mais do que apenas tinta na pele. É uma forma de arte, uma linguagem universal que tem contado as nossas histórias enquanto seres humanos há no mínimo 40 mil anos. Por isso, vamos fazer uma pequena viagem no tempo para descobrirmos as suas origens, que são surpreendentes, e os seus significados, que estão sempre a mudar. Bem, para começar, de onde é que vem a palavra tatuagem? É curioso, porque a sua origem é sonora. Vem lá da Polinésia, do termo tatau, que era, no fundo, uma imitação do som rítmico de um ossinho a bater noutro para marcar a pele. É um som que, de certa forma, ecoou através dos séculos. E quem é que trouxe este som e esta palavra para o nosso lado do mundo? Foi o capitão britânico James Cook. Ele estava no Tahiti em 1769, ouviu este tal tau e registou. Foi assim que o termo tatu entrou oficialmente no vocabulário ocidental. Mas atenção, a palavra é de 1769, mas a prática, uau, a história da prática em si é infinitamente mais antiga. Ok, vamos mergulhar precisamente nisso. Muito, mas muito antes de a palavra existir, a prática de marcar a pele já estava profundamente enraizada em rituais de magia, em práticas de medicina e em crenças sobre o que acontece depois da morte. A antiguidade desta arte é honestamente impressionante. As primeiras pistas que temos vêm de há 40 mil anos, com figuras esculpidas no Paleolítico que já mostravam marcas no corpo. Depois damos um salto ao Japão, há 14 mil anos, e encontramos figuras de argila, as dogu, com desenhos que parecem mesmo ser tatuagens. E claro, depois temos a prova física definitiva, o famoso Ötzi, o homem do gelo, e múmias de sacerdotisas egípcias. Isto mostra que não foi algo isolado, era uma tradição contínua e global. E este número, 68, o que será? Pois bem, é o número exato de tatuagens encontradas no corpo do Ötzi, o homem do gelo. E não se imagine desenhos super complexos, nada disso. Eram coisas simples, como linhas e cruzes, mas com um propósito que parece ter sido muito específico. E é aqui que a história fica mesmo fascinante. Onde é que estavam estas 68 marcas? Acontece que estavam localizadas, com uma precisão incrível, exatamente nas zonas onde os raios-x mostraram que o Ötzi sofria de artrite. Na parte inferior das costas, no pulso, nas pernas. A teoria principal, e faz todo o sentido, é que as suas tatuagens não eram decorativas. Eram medicinais. Funcionavam quase como uma espécie de acupuntura ancestral para tentar aliviar a dor. Mas este uso medicinal era só a ponta do iceberg. Pelo mundo antigo fora, os significados eram imensos. No Egito, sacerdotisas como Amunet tinham marcas que se acreditavam darem proteção e fertilidade, talvez até fossem um passaporte para a vida depois da morte. No Japão antigo, as mulheres Ainu tatuavam-se para assinalar rituais de passagem, como a puberdade ou o casamento. E nas Américas, temos o caso incrível da Senhora de Cao, no Peru, cuja múmia tem tatuagens tão complexas de aves e ondas que os especialistas acreditam que ela era uma líder espiritual ou política muito poderosa. E tudo isto leva-nos a uma tensão central, a um grande paradoxo na história da tatuagem. Pensemos nisto. Como é que a mesma prática de marcar a pele podia significar, ao mesmo tempo, a maior das honras e a mais profunda vergonha? Dependia tudo do contexto e da cultura. E aqui vemos essa dualidade de forma muito clara. De um lado, um sinal de estatuto elevadíssimo. Temos a princesa siberiana de Ukok, com as suas elaboradas tatuagens de animais, claramente uma sacerdotisa de alto estatuto. Mas do outro lado da moeda, era uma marca de vergonha. Os gregos e os romanos, que aprenderam costume com os persas, usavam as tatuagens para marcar escravos, criminosos e desertores. Era basicamente uma forma de marcar alguém como propriedade ou como um marginal da sociedade. O grande ponto de viragem no Ocidente veio com o imperador Constantino. Como foi o primeiro imperador cristão e as tatuagens estavam tão associadas a criminosos e a práticas pagãs, ele emitiu um decreto a condená-las. Esta decisão, claro, criou um estigma que na Europa iria perdurar durante séculos e séculos. Mas enquanto a Europa rejeitava a tatuagem, noutras partes do mundo acontecia precisamente o contrário. Outras culturas estavam a elevá-la a uma forma de arte incrivelmente sofisticada. E para vermos isso, temos que mudar o nosso foco para o Oriente. Vamos até ao Japão, durante o pacífico período Edo. Numa era de grande estabilidade, a cultura e a arte prosperaram. E foi aqui que a tatuagem de corpo inteiro, conhecida como irezumi, floresceu de uma forma espetacular. A pele tornou-se, literalmente, uma tela para contar histórias épicas. E os significados por trás destas obras de arte eram profundos e muito variados. Para a Yakuza, por exemplo, o irezumi era um juramento de lealdade ao clã. Para os bombeiros da época, que eram autênticos heróis populares, os dragões tatuados serviam como proteção espiritual, quase como uma forma de invocar a chuva para combater o fogo. E havia até um lado romântico, amantes que trocavam tatuagens com os nomes um do outro como prova de um compromisso eterno. Agora, damos um salto até à Nova Zelândia, porque o povo Maori desenvolveu uma prática sagrada chamada Tamoko. Isto era algo completamente diferente. Não era apenas tinta sobre a pele.
era literalmente esculpido na pele com pequenos cinzéis, criando sulcos e um relevo que contava a história da linhagem e do estatuto de uma pessoa. E com isto voltamos ao início, à Polinésia, o berço da palavra tatuagem. A sua técnica tradicional era um ritual meticuloso. Um pente feito de osso ou de carapaça de tartaruga era mergulhado em tinta, posicionado na pele e depois batido com o segundo bastão. Era um processo longo, doloroso e, acima de tudo, profundamente sagrado. Isto porque, para os polinésios, a pele é a identidade da pessoa. Uma tatuagem não era uma decoração, era o mapa da vida de um indivíduo. Contava a sua genealogia, a sua posição social, a sua maturidade. Basicamente, quanto mais tatuagens uma pessoa tinha, maior era o seu prestígio na comunidade. E esta longa viagem leva-nos então à era moderna, onde a tecnologia e as grandes mudanças culturais transformaram por completo a tatuagem, de uma prática tribal e marginalizada para uma forma de arte verdadeiramente global. A data-chave é esta, 1891. Foi nesse ano que um americano, Samuel O'Reilly, inspirado pela caneta de gravação de Thomas Edison, patenteou a primeira máquina de tatuar elétrica. Esta invenção, como se pode imaginar, revolucionou completamente a prática, tornando-a mais rápida, mais precisa e muito mais acessível a todos. O século XX foi uma autêntica montanha-russa para a reputação da tatuagem. Nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados popularizaram-na com símbolos patrióticos. Mas na Europa, ao mesmo tempo, os nazis perverteram a prática da forma mais horrível possível, usando-a para desumanizar e marcar prisioneiros. Foi só nos anos 60 que a contracultura hippie a reclamou como um ato de rebelião, de arte e de expressão pessoal. E assim, depois de toda esta jornada, chegamos aos dias de hoje, a uma era em que a pele é vista, talvez mais do que nunca, como uma tela para a identidade pessoal, refletindo toda esta história rica e complexa. Hoje, a tatuagem é, sem dúvida, uma forma de arte global estabelecida. Com tecnologia avançada, padrões de higiene rigorosos e uma diversidade de estilos absolutamente impressionante, libertou-se de muitos dos estigmas do passado para se tornar numa forma de expressão perfeitamente generalizada. No fundo, a pele humana carrega uma história com milhares de anos, de cura mágica a marca de realeza, de estigma de um criminoso à celebração da identidade. A questão que fica no ar é: que histórias é que a pele continuará a contar?